Olá, boa noite para você. A partir de hoje, a Record abre espaço para os candidatos a prefeito das principais cidades da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo será exibido na íntegra, no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Serão 21 encontros com candidatos das cidades de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos. Nesta primeira semana, a gente recebe os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Quem abre essa série de entrevistas é Ricardo Silva, que está aqui comigo no estúdio. Ricardo Silva é deputado federal, completou ontem 39 anos, é casado, pai de uma menina. Ricardo Silva é graduado em Direito, Filosofia e pós-graduado em Sociologia. A coligação para Ribeirão Avançar reúne os partidos PRD, PSD, Solidariedade, PDT, Republicanos, PP, MDB, PL, Avante e PSB. E tem como vice o candidato Alessandro Maraca, do MDB. Candidato, seja bem-vindo, seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, minha primeira pergunta é: por que o senhor quer ser prefeito de Ribeirão Preto? Rafael, primeiro, boa noite a você, à TV Record, parabéns pela iniciativa. Antes de começar, eu quero aqui deixar para a cidade de Ribeirão Preto um pedido de oração ao vereador Paulo Modas, que nesse momento está passando por uma cirurgia no HC, emergência em Ribeirão Preto, vereador do meu partido, mas para além disso, é um amigo pessoal, um acidente que ele sofreu, uma fratura no crânio, e está nesse momento. Então eu fiz questão de abrir essa entrevista falando dele, que aconteceu hoje, e ele está nesse momento em cirurgia. Mas vamos lá, eu quero ser prefeito de Ribeirão primeiro por um sonho que me move de ver uma cidade melhor. Eu me preparei muito para esse momento, eu sou deputado federal, reeleito agora com mais de 133 mil votos, fui vereador, secretário de Estado e sinto que eu estou no meu melhor momento mesmo de vida pessoal, profissional, para assumir o desafio e a complexidade que é governar uma cidade do porte de Ribeirão Preto. Sou nascido aqui, criado aqui, me formei em Direito aqui, advogado, e sinto que é momento de ter uma gestão mais humana, mais planejada, que pense nas pessoas, que olhe nos olhos do cidadão ribeirão-pretano com verdade, com sinceridade, e acredito que esse sonho é nesse momento que eu me sinto preparado para esse grande desafio. Candidato, sendo eleito no dia 1º de janeiro de 2025, qual vai ser seu primeiro ato? O primeiro ato é buscar a retomada do emprego e o restabelecimento do respeito ao nosso comércio. O que a gente viu, Rafael, nesses últimos anos, vemos de uma pandemia da Covid, que ceifou muitas vidas e que trouxe prejuízos econômicos gigantescos. Junto com essa pandemia, algumas obras que foram feitas sem planejamento, sem olhar para o comércio, basta a Via Dom Pedro, como se encontra, a Saudade, a 13 de Maio, o centro da cidade, para fazer corredores de ônibus, que é bacana, temos que ter fluidez no transporte público, mas poderia ter feito dialogando com as pessoas e ouvindo o comércio. Nós tivemos uma redução na Dom Pedro de 45% das vendas, na 9 de julho 41%, na cidade como um todo nessa média. Isso não dá para aceitar, faremos um plano municipal para a retomada do comércio, compatibilizando a fluidez no transporte público, garantindo que ele chegue mais rápido, mas permitindo com que um comércio também sobreviva, porque nós temos hoje em Ribeirão Preto 255 mil pessoas com carteira assinada, das quais 205 mil pessoas estão no comércio ou no serviço. Então esse é o primeiro ato. Ato contínuo, junto com isso, saúde. Estamos trazendo novo HC para Ribeirão, novo HC. Nós vamos dobrar a quantidade de vagas no HC, de 200 para 400 leitos na emergência, justamente para garantir respeito ao Sistema Único de Saúde. E isso não é promessa, é dinheiro na conta já. Estou mandando, do meu mandato como deputado federal, 30 milhões de reais, quase que a totalidade dos recursos que nós podemos investir como deputado, olhando para Ribeirão, o governador Tarcísio, que fez uma parceria não apenas comigo, mas com o Ribeirão Preto, mais 50 milhões, então, aliviar a saúde, a educação, carinho com os professores, a gente vê salas superlotadas, a gente vê
falta de ar-condicionado, falta de professores de apoio, é preciso que o prefeito vá às escolas, a gente não teve isso em Ribeirão Preto, vamos restabelecer o diálogo com os professores, que são a base de tudo, uma cidade só se desenvolve se investir na primeira infância, então são medidas imediatas que nós vamos tomar. Candidato, a coligação que o senhor lidera tem 10 partidos, né? A maior entre os candidatos a prefeito aqui de Ribeirão Preto. Como é que vai ser governar com tanta gente? É possível fazer isso? É possível, Rafael. Primeiro, porque com nenhum partido a gente fez troca de favores. Não, o governo comanda do prefeito. Eu agradeço muito aos partidos por confiarem em meu projeto e dizer para você que ninguém governa sozinho. Vamos precisar de apoio na Câmara. Eu me sinto preparado para isso, porque nós vamos ter, com essa coligação, apoio para a governabilidade. E mais do que isso, é pensar nas pessoas. Quem está comigo é porque confia no meu projeto, confia na minha liderança, confia que eu estou preparado. Eu consegui trazer lideranças importantes da cidade justamente porque viram na minha pessoa a capacidade e a condição, a experiência para que nós possamos dar a Ribeirão Preto um governo mais humano, mais correto. E vou dizer a todos, para nomeação de secretário, de cargos em comissão, vamos exigir currículo. A pessoa tem que ter história, tem que ser técnico, tem que entender daquilo que fala, mas em especial tem que entender de pessoas, de seres humanos. Vai ser um critério básico de transparência que nós vamos tomar em Ribeirão. Candidato, vamos falar agora de saúde. O senhor adiantou aí alguma coisa? Só que existe uma lista pública que está lá no site da Prefeitura de Ribeirão Preto, onde eles colocam ali o tempo de espera para algumas especialidades para o paciente que depende do Sistema Único de Saúde. Essa lista teve a última atualização agora, no dia 9 de agosto. Para algumas especialidades, os pacientes esperam até 2 anos e 3 meses. É o caso, por exemplo, de um ortopedista, que é especialista em coluna, 2 anos e 3 meses para o paciente conseguir uma consulta com essa especialidade. Uma cirurgia de varizes, por exemplo, ela demora até 25 meses para o paciente passar por isso. Essa lista, como eu disse, ela é pública, está no site ali da Prefeitura e teve a última atualização no dia 9 de agosto. O que é possível fazer de imediato para reduzir esse problema? Nós temos, Rafael, a saúde em números. O orçamento da saúde é de 894 milhões, quase 900 milhões por ano que a cidade investe em saúde. Mas apesar dessa alta quantidade que as pessoas pagam de impostos, tivemos redução de médicos. A gente começa a explicar isso com essa redução. É o princípio. Em 2008, nós tínhamos na rede pública municipal de saúde 638 médicos atuando. Nós temos agora, em 2024, 400 médicos. Isso nos dá uma ideia de que houve redução de médicos de quando nós tínhamos uma população de 560 mil habitantes, hoje uma população de mais de 700 mil habitantes, uma redução de mais de 37% na quantidade de médicos. Nós não temos resolutividade na unidade básica de saúde, as pessoas não conseguem marcar consulta. E aí isso deságua em filas, deságua em UPA. Nós precisamos primeiro zerar as filas ou diminuir as filas. Para isso, nós vamos usar a capacidade total, vamos investir na saúde, não é apenas em prédios não, mas em ser humano, em qualificação de profissionais e em médicos. Passo 2, parcerias. Nós temos o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto, que é muito pouco utilizado pelo Sistema Municipal de Saúde, está ocioso, tem capacidade para aumentar o atendimento. Falei com a Beneficência Portuguesa, que está disposta a ajudar a Prefeitura a diminuir as filas, contratualizando com a Prefeitura, o mesmo com a Santa Casa. Nós temos uma estrutura linda de saúde, mas que é muito mal utilizada. Isso porque falta a palavra mágica, planejamento, é olhar para o ser humano, estabelecer, e muitas vezes é mais barato você utilizar uma estrutura de um hospital já existente e também com o novo HC. Com o novo hospital das clínicas que nós estamos trazendo para cá, junto com o governador Tarcísio, nós vamos ampliar a oferta da emergência, vamos desafogar os demais hospitais para que nós possamos, então, caminhar com essa fila, com olhar humano e não aceitando mais que nós tenhamos tantas pessoas, uma mulher para fazer um exame de ultrassom, demora 27 meses, mais de 2 anos, ou seja, é uma fila que tem que ser reduzida e será reduzida no nosso governo com gestão séria e com gestão competente.
Candidato, vamos falar agora de mobilidade urbana. O senhor já fez diversas declarações de que não concorda com o atual modelo aí de gestão de corredores de ônibus que foi implantado na cidade. O que o senhor mudaria de imediato? De imediato é a gente conseguir conciliar a mobilidade do ônibus com o comércio. Dou um exemplo. A Dom Pedro fizeram um corredor de ônibus lá e na Saudade. Nessas duas, a prefeitura gastou 45 milhões de reais para fazer corredor de ônibus. Dinheiro emprestado que a cidade vai ter que pagar com juros e correção monetária. Ali, Rafael, bastaria a prefeitura ter feito um modelo pintando o solo. Nunca nós tivemos ali registro de rebaixamento de piso. Gastaram muito dinheiro, dinheiro emprestado e errado. E aí tiveram que voltar atrás, porque eles proibiram os carros de passarem ali. Na prática, o trânsito ficou completamente caótico e quem anda de carro em Ribeirão sabe muito bem do que eu estou dizendo. E aí nós temos como conciliar. Eu falei com os comerciantes, nós vamos dar fluidez no corredor de ônibus na hora de pico, que é onde faz sentido. Então vamos ter ali o corredor para ônibus das 6 da manhã até as 9. Vamos definir esse horário junto com os comerciantes, com um diálogo. Nos demais períodos, que o ônibus passa uma vez a cada 20, 30 minutos, permitir a parada. Em frente ao comércio, não faz sentido não ter parada ali e depois, na hora de rush à tardezinha, volta o corredor de ônibus, com ampla informação, com ampla divulgação, para que nós possamos conciliar algo fácil e que vem do básico da relação humana, que é o diálogo. Isso dá para fazer, vamos fazer já no primeiro ato de governo, não só com a Dom Pedro, mas com a Saudade, com a 13 de Maio, e as obras inacabadas vamos acabar rápido, vamos acabar todas para que elas não virem e continuem virando um tormento para a cidade. A gente já está no meio, na metade aí do tempo, candidato. Eu vou propor aqui um desafio para o senhor. Vou pedir para o senhor definir seus adversários em uma palavra. Vamos começar com André Trindade. André Trindade é um ex-vereador em Ribeirão Preto. Jorge Roque. Advogado. Ismar Menezes. Não conheço o suficiente. Marco Aurélio Martins. Também não conheço o suficiente. E o Ricardo Silva. É um trabalhador, quem batalha muito pela cidade. Vamos falar agora de educação. O senhor tem ali no plano de governo algumas propostas que é avaliar escolas que poderiam se transformar em escolas de período integral e, ao mesmo tempo, o senhor fala em oferecer cursos no contraturno. São duas propostas aí diferentes. Como é que elas funcionariam? Assim, Rafael, hoje nós temos o aluno que vai para a escola, geralmente em meio período. No outro período, ele não tem atividade nenhuma e acaba ficando na rua, à mercê da criminalidade. Nós propomos para Ribeirão Preto, não é a escola em tempo integral, é o ensino como um todo em tempo integral, trazendo as secretarias para se comunicarem. O que nós vamos ter, Rafael? O ensino num período, no contraturno, a Secretaria da Educação em contato e em trabalho conjunto com o esporte. Nós vamos ampliar parcerias, e eu falo isso porque eu já fiz, nós mantemos hoje com recurso do meu mandato como deputado, o projeto Basquete para Todos, que é um projeto que leva o esporte para crianças e jovens da periferia. Nós temos o Nadando na Frente, que leva a natação, que aliás parou recentemente, porque eles não dão manutenção na piscina da Cava do Bosque, que é outro absurdo também. Então, com boas parcerias, fazendo articulação entre as secretarias, vamos manter os alunos o dia todo com atividades. E não é só em sala de aula, não. É aprendendo o português, a matemática, a ciência, a geografia e no outro período, tendo atividade esportiva, atividade cultural, atividade para que possa ter um futuro melhor. A educação, ela abrange muito mais do que o limite físico de uma sala de aula. Nós vamos fazer com que os bairros mais periféricos tenham isso rápido e vamos abranger para a cidade toda. Candidato, vamos falar de habitação agora. Ribeirão Preto, aí, segundo a Central Única das Favelas, tem hoje mais de 100 favelas, 40 mil pessoas morando nessas comunidades. O plano de governo do senhor diz que vai analisar a capacidade da Coab em voltar a construir casas. É possível isso? É possível com gestão. Hoje nós temos mais de 122 núcleos de favelas, de comunidades. Isso quem diz é o próprio Plano Municipal da Saúde em Ribeirão Preto. A nossa Coab tem uma dívida que ultrapassa 15 milhões de reais, que foi gerada por governos que sucederam e deságua numa instituição que não tem nem o credenciamento da Caixa Econômica Federal. Nós vamos reorganizar a Coab e aí fazer uma análise.
talvez será necessário, e eu não descarto isso, aliás, até acredito que vamos fazer, vamos ter que englobar a Coab numa Secretaria Municipal de Habitação, como aconteceu em Rio Preto. Ribeirão Preto nós explodimos em favelas. Rio Preto praticamente não tem. Tem um núcleo ou outro, mas não tem, porque tem uma Secretaria de Habitação que faz o seu trabalho e tem como buscar investimento federal para isso. Eu estou em Brasília como deputado, eu sei o caminho e eu posso falar com firmeza que projetos como Minha Casa Minha Vida poderiam vir mais para Ribeirão Preto com parcerias e a Coab deixa de cumprir com a sua missão. Estamos chegando ao final do 8º ano do atual governo, não é crítica, não, é constatação. E nós não tivemos nada em atuação da Coab. Então vamos reformular, vamos reestruturar para que Ribeirão possa construir casas. E dessas favelas, mais de 50 locais são do município. Ou seja, não é nem ferrovia, nem particular, é a prefeitura que poderia fazer já um sistema de lotes urbanizados de imediato. Isso não tem que esperar, não. Tem que ter ação, tem que agir, porque Ribeirão, claro, exige que o próximo prefeito faça com planejamento, com diálogo, mas vai ter que ter muita ação e firmeza. Candidato, hoje a gente tem 3 parques em Ribeirão Preto que estão fechados, né? O Rubencione, na Zona Oeste, que há 14 anos espera para efetivamente ser um parque. A gente tem o Roberto Genaro, na região central, que há 10 anos está fechado, depois ali de uma avaliação, que aquelas pedras que tem ali nas encostas estão se soltando. E a gente tem o Parque no Olhos d'Água, que há 3 anos está fechado, virou moradia de capivaras. O que o senhor pretende fazer para reabrir esses parques e devolver novamente para a população? A política ambiental em Ribeirão Preto também sofre por uma ausência de total política pública, Rafael. Nosso horto, dando um exemplo a mais aqui, não fornece nenhuma muda de árvore. Temos um déficit de arborização. Ribeirão tem hoje 12% da área sua construída arborizada. Em 2016 tinha 16%, ou seja, caímos muito. Sobre os parques, Rubencione, o que tem que ter ali é investimento. E sabe o que falta para o prefeito? Pulso para ir atrás. Não me refiro a esse não, me refiro a todos que passaram, porque esse é um problema crônico. Pulso para ir atrás. Investimento federal tem. Tive informação de que até uma emenda tramitando de mais de 1 milhão para esse parque tem que efetivar, tem que correr atrás. Recurso federal existe, mas tem que ir atrás do projeto. Não é só de empréstimo, não. Porque fazer empréstimo para construir obras que muitas vezes não fizeram sentido, isso aconteceu. Mas aquilo que diz respeito à cidade não aconteceu. O Parque Roberto Genaro tem um problema lá estrutural, que é risco de desabamento, se não me engano. Mas qual é o estudo de planejamento técnico para fazer essa reabertura? Tem que apresentar. A prefeitura precisa apresentar soluções com transparência e também o do Olhos d'Água. Eles não abriram o parque em razão das capivaras que tem carrapato e pode transmitir a febre maculosa. Então, olha que ponto nós chegamos. Tem uma questão de Estado envolvida aí também, mas falta articulação, falta diálogo, que é o que nós temos. Eu falei com o governador Tarcísio, que aquilo que depender do Estado, ele disse em áudio, gravou, que Ribeirão Preto vai ter tapete vermelho com o governo de São Paulo para resolver os problemas. Aquilo que diz respeito à prefeitura é o prefeito que vai, é a liderança de quem conduz. É aquilo que diz respeito ao governo de São Paulo e ao governo federal. Essa experiência como deputado federal me deu a capacidade, a condição de poder buscar a solução. Candidato, o senhor falou ali das obras paradas, né? A gente acompanhou aí durante os últimos anos empresas que abandonaram as obras pela metade. A prefeitura disse que seguiu aí todos os trâmites legais para a contratação dessas empresas. Dá para prever isso, né? No momento ali de uma licitação, se essa empresa teria ou não condições de tocar essa obra para não acontecer o que aconteceu? Primeiro é buscar o histórico da empresa, Rafael. Tem sim. Uma licitação bem feita, ela faz uma análise da capacidade e das obras que essas empresas já fizeram. E quando uma empresa mergulha na licitação, que é um termo usado, quando ela dá um preço menor do que o de mercado, é para se desconfiar que ela não vai conseguir. Na verdade, alguns empresários inescrupulosos, eles dão preços menores para conseguir aditamentos, que foi o que aconteceu. Nós tivemos aqui obras em Ribeirão Preto que era para custar 12 milhões, custaram ao final mais de 18 milhões, outra que foi para mais de 30 milhões, aquele túnel que fizeram a trincheira, que só passa um carro que liga a Independência com a Vargas, também um custo milionário e tudo com dinheiro de empréstimo. Esse é o detalhe que a cidade vai ter que pagar com juros e correção monetária. Na licitação é preciso ter rigor.
e acompanhamento técnico. Quando uma empresa der um preço muito abaixo daquilo que se espera do mercado, desconfie, busque o histórico, analise onde fez, qual é a capacidade e não tenha medo de refazer um processo licitatório para que nós possamos contratar empresas que tenham capacidade para a gestão de obra. Como o dinheiro foi tudo emprestado, Rafael, eles quiseram correr para não perder o empréstimo. Foi isso, correram, atrapalharam a cidade. Claro que ninguém é contra a obra, eu vou fazer investimento em obras, mas obras corretas, obras com diálogo e prevendo esse tipo de situação com calma e com cautela. Vou pedir para o pessoal parar o relógio agora, já está praticamente encerrando aqui o tempo, mas o senhor tem a partir de agora, então, candidato, 1 minuto para as suas considerações finais. Faremos uma campanha limpa, Rafael, aos demais candidatos, todos têm o meu respeito. Eu creio que quem coloca o nome para disputa num cargo tão nobre que é o de prefeito da cidade que nós amamos, quer fazer o melhor, eu parto desse princípio. Faremos uma campanha limpa, de propostas, de constatações. Não quero apagar a história de quem já fez, do atual governo, não quero fazer isso. Nós vamos querer sim, aquilo que deu certo, tocar para frente, não tem problema nenhum com isso. E aquilo que está errado, mudar o curso da história, alterar o curso. Vamos fazer com muita seriedade, olho no olho, de forma humana, de forma carinhosa com as pessoas, mas com rigor naquilo que tem que ter rigor, com planejamento e organização. O senhor ainda tem 15 segundos. Só para pedir o seu voto. 55 é o meu número, claro, não poderia deixar de pedir o apoio de todos nessa caminhada e eu me sinto preparado para oferecer a Ribeirão Preto o melhor de mim, de uma grande equipe que nós fizemos com técnicos, com pessoas que têm competência. Obrigado, candidato. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.